Netizes do planeta Terra, hoje nós temos uma presença incrível no Big Idea Digital. Cassandra Calabouço, muito obrigado pela presença. Obrigada, Saul, obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui no Big Idea Digital. Estou muito feliz com esse convite, eu espero que a gente possa assim, botar toda a fofoca em dia, falar horrores. Falaremos muito e também falaremos de toda essa tua jornada, né? Porque a Cassandra não é muito novinha, né? Não parece, mas não sou muito novinha, sou que nem aipim velho, assim, eu não cozinho na primeira fervura, tem que dar um banho de água fria no meio que é para dar uma amolecida. Então vamos começar. Quando a Cassandra nasceu? Como foi o nascimento da Cassandra? Essa pergunta já começou difícil. Já começou difícil. Sim, Saul, eu entendo que a Cassandra é uma parte que existe em mim e que ela me acompanha desde que eu era muito criança. Show. Com o tempo ela ganhou um nome, ela ganhou uma forma, que às vezes está mais bonita, às vezes mais feia, depende do dia, né? Às vezes o tempo está úmido, a gente ficou uma monstra, mas eu acho que isso sempre esteve comigo. Então, na verdade, a Cassandra, eu acho que ela... Eu acho, né? Porque eu não tenho certeza de nada, assim. Sou eu pensando a respeito de mim mesma, dos meus processos artísticos. Mas eu acho que a Cassandra nasceu da minha admiração pelo universo das mulheres da minha família, assim. Eu tenho 3 irmãs e uma mãe querida, já falecida. Tenho também um pai que já é falecido, tenho um irmão que é vivo, mas as minhas irmãs e a minha mãe, elas eram responsáveis, assim, pela magia da minha vida. Eu via leveza no universo das mulheres da minha família, eu via beleza, eu via graça, eu via humor, coisa que às vezes no universo do meu pai e do meu irmão nem sempre eu via, assim, né? Eu não tinha a mesma graça que eu via no universo dessas mulheres, né, que são tão importantes para mim. E eu segui, mas a Cassandra só foi aparecer mesmo depois dos 26. Uau, demorou. Sim. Ela ficou lá dentro, bem guardadinha. Bem guardadinha. Eu guardei ela bem cuidadinha. E ela já apareceu nos palcos ou como é que foi a aparição? Já foi nos palcos? Vou montar então uma persona, uma drag e vou para os palcos. Ou como é que foi isso? Ou não foi pro palco primeiro? Não foi pro palco primeiro, Saul. Esse babado é assim, senta que lá vem história. Então manda. Eu sou um homem gay. E o meu outing, né, eu sair do armário foi uma coisa muito complicada. É importante dimensionar o tempo, né, que a gente fala aí lá dos anos 90. Sim. Então eu sou da década de 70 e nos anos 90 eu ainda era muito no armário. Lá nos meus 18 eu tive uma namorada porque eu achava que era errado, eu sentia atração por meninos. Eu já sentia atração por meninos naquela época, mas eu achava que era pecado, minha família, uma família muito católica, e eu achava que aquilo era coisa do diabo mesmo, né, da encarnação do mal, assim, eu dizia, eu não quero isso pra mim, socorro, não quero. E daí, aos 21, eu comecei a dançar numa companhia de dança profissional de Porto Alegre, o Ballet Fênix. E daí que eu comecei a ter amigos gays, né? E comecei a ir pra noite gay. E quando eu fui pra noite gay, eu comecei a assistir shows de transformistas. E eu ficava fascinada com aquilo, eu achava aquele universo maravilhoso. Eu sempre gostei de fazer graça na minha família, assim. Eu sempre gostei de imitar pessoas. Eu sempre gostei de... Também sempre gostei de usar salto alto, desde criança, eu ficava sozinha em casa, eu pegava o salto alto das minhas irmãs e aprendi a andar sozinha, sou autodidata. Mas quando aí no grupo de dança eu fiquei num ambiente seguro, né, que eu convivi com outros gays, que eu comecei a frequentar uma noite, né, na época a gente dizia GLS, né? Isso. Foi que eu comecei a ter então essas primeiras inspirações, assim, né, na forma de uma expressão artística. Entendi.
E daí eu fazia, eu queria, eu imitava, mas eu não fazia isso nos palcos, porque nos palcos eu costumava atuar como homem, né? Como bailarino. Como um bailarino. E naquela época, enfim, né? É importante sim a gente dizer as datas das coisas. Isso lá em 94, era exigido que no palco eu parecesse um homem. Hoje a gente relativizou tanto e a gente pensa e se questiona tanto a respeito disso, né? Isso é uma grande bobagem, não existe isso. Mas naquela época, então, eu tinha que forçar uma masculinidade que não me pertencia. Isso era muito triste, muito sofrido para mim. Mas nos momentos de bastidores, nos momentos de sala de ensaio, eu podia fazer o que eu quisesse. Sim. E eu sempre me montava assim com o que tivesse na mão. Se eu via uma toalha, eu enrolava a toalha na cabeça. Se eu via um salto alto de alguma amiga que calçava o mesmo número que eu, pegava o salto da menininha, ó, e gostava de ficar fazendo isso pra, em primeiro lugar, me divertir, mas eu percebia que eu também divertia aos outros, assim. Mas eu só fui me montar mesmo aos 26, pela primeira vez aos 26. E como tu começou a profissionalizar a Cassandra? Tipo assim, agora sim, ela já subiu no palco, ela tá se garantindo, agora vamos lá, vamos... Não foi algo tão planejado, tão consciente, Saul. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E foi uma transição muito interessante, deixa eu te contar. Me conte. Na época, eu dançava como performer em algumas boates, em casas noturnas, assim, tinha um espaço mais alto, um pódio, né, um palquinho, que a gente chamava de queijinho, pois eu era bailarino de queijinho. Sim. E eu dançava no queijinho. E daí quando eu comecei a me montar, algumas produtoras, alguns amigos que trabalhavam com produção de festas e de eventos, sabiam que eu tinha essa dupla possibilidade e me chamavam então para eu atuar, às vezes como performer masculino, às vezes como drag queen. E lá ia eu então, às vezes a Cassandra montada pro queijinho, às vezes ia o Newton, né, desmontado pro queijinho. E assim foi durante um bom tempo. Eu fui levando paralelamente essas duas atividades artísticas, porque veja bem, eu tinha a atividade eu tinha aí a profissão já, né, de bailarino, né, profissional, ok, mas eu também tinha essa questão de trabalhar na noite, né, eu trabalhei muito em casa noturna, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, interior do estado, cheguei a viajar para outros estados também, e aí eu descobri que era um ganho, né, eu também poder me apresentar com a Cassandra, e eu entendia que isso era uma forma de eu me expressar, de eu estar me comunicando com as pessoas. Sim. Então eu comecei a gostar mais disso, né, e comecei a comparar essas duas formas de apresentação, porque, né, é mais ou menos como um arquivo, assim, né, um arquivo em PDF e um arquivo em Word. A informação pode ser a mesma ali nos dois, né, mas um tem um formato, o outro tem outro formato. Então eu comecei a pensar sobre essas coisas muito pessoais, assim, né, um questionamento bem pessoal, assim, do que é que me motivava, o que eu queria como artista, né, eu estando de um jeito ou estando de outro, assim. Entendi. Pegando esse mesmo gancho, a Cassandra começou a ganhar destaque. E também tu tinha referências. E é legal falar das referências do momento que tu começou na tua jornada. Qual eram as tuas referências? Sim, tem duas coisas bem interessantes aí, Saul. Primeira delas, então, as minhas referências, né? Não tem como... Para mim é muito importante porque foram pessoas que eu vi nos palcos e hoje eu tenho o privilégio de ainda dividir, né, às vezes cena, dividir palco com esses artistas. Glória Cristal, Charlene Volontaire, que é uma amiga pessoal, assim, de longa data, que primeiro eu a vi como drag queen, quando eu não me montava ainda, e nasceu em mim, né, ela também foi uma dessas artistas que despertou em mim o desejo de estar naquele lugar, fazendo algo semelhante, né, de eu olhar e dizer, nossa, que coisa, eu acho que eu quero fazer isso também, não sei de que jeito, mas eu quero, e daí, né, joga a ideia para o universo, e um dia o universo jogou a peruca na minha cabeça.
de tanto que eu quis. Mas teve uma coisa que aconteceu que eu acho muito interessante, que é o seguinte, Saul. Como eu fui levando as duas profissões em paralelo, houve um momento em que eu percebi que a Cassandra, ela tem eu não sei nem como dizer isso, mas me parece que as ações que eu proponho montada, elas têm maior repercussão do que as ações que eu proponho desmontada. Perfeito, perfeito. Então, nesse sentido, eu vi, por exemplo, a carreira da Cassandra fazer... E a carreira do Newton, bailarino, ok, segue também, sobe. Tenho, assim, colhi louros e sou muito agraciada, assim, eu recebi um troféu Açorianos de melhor bailarino, sou super grato, sou super grata, mas não se compara o número de seguidores que eu tenho como bailarino e o número de seguidores que eu tenho como drag queen. Como drag queen, perfeito. E agora, para explicar para as pessoas, eu acho que tem muitas dúvidas e muitos mitos em cima da drag. O que a drag faz? Qual é a proposta da drag? E o potencial de uma drag nos eventos, nos shows, nas aberturas de grandes shows, enfim. Eu acho que as pessoas não têm muita noção, até mesmo bares, restaurantes, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Saul, eu acho que o potencial da drag ele é diretamente proporcional à capacidade artística da drag que está ali atuando. Porque, veja bem, eu posso te falar de milhares de coisas e nem eu mesma ser capaz de fazer. Por exemplo, uma drag queen pode cantar? Claro que pode, né? Olha aí, Glória Groove, Pablo Vittar. Exato. Um beijo, tantas outras, né? Tantas outras. Sim. Mas não é o meu caso. A minha expressão artística não passa pelo canto, né? Okay. Eu sou uma drag queen de cena. Eu gosto de humor, eu gosto de fazer stand-up. Eu gosto também de dirigir espetáculos cênicos com drag queens. Legal. Então eu curto, eu gosto de me... eu gosto... Eu gosto de me dedicar para aquilo que eu me sinto bem fazendo. Show, entendi. Entende? Sim, sim. Se eu me sinto bem, se hoje eu decidi que eu quero cantar, então eu vou me dedicar para fazer isso bem. Entendi. Não é esse o caso, ainda não recebi o cutuco do canto, assim, não recebi esse cutuco, mas se um dia eu receber, eu vou ser a primeira a começar a cantar e vou me dedicar para isso. Perfeito. Mas hoje as coisas que eu faço são coisas que eu me dedico e me dedico já há algum tempo a fazer e cada vez procuro fazer cada vez melhor, né? Então eu acho que o potencial da drag é esse e acho que nossa, é uma infinidade, porque daí quando a gente pensa que é cada pessoa, né, cada artista que está ali que vai poder se expressar, é infinito. Então o potencial de uma drag ele é absolutamente infinito. E tem a questão do que é, afinal de contas, uma drag, né? Muito o que bom. Para que serve uma drag, né? Exato. Eu não sei. Sério? Vamos eu falar não sobre sei, isso então. Mas eu tenho umas pistas e que eu gosto de pensar mais ou menos por aí. Por exemplo, eu acho que as drag queens elas são como um estandarte de diversidade. Sim, com certeza. É uma frase que eu digo, que eu repito, eu acho que não existe uma drag igual a outra. E se existir, cuidado, abre o olho, fala agora com o Procon, avisa o Procon, pede dinheiro de volta porque não pode. Não pode. Acho que a essência da drag é ser única. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. E colocando isso tudo num outro patamar, num outro nível. É dando voz para isso, é dando corpo para isso, é dando volume, dando textura, espessura, cheiro, cor, tudo que puder ter, põe. Porque acho que a drag é esse lugar, é o lugar do exagero, é o lugar da visibilidade, é o lugar da autenticidade, é o lugar da magia. Porque às vezes a gente pensa também e diz, que drag autêntica, mas gente, é um trabalho cênico. Então, às vezes eu posso dizer alguma coisa, mas eu estou dizendo isso cenicamente. Pois eu acho que é isso, eu acho que esse é o ponto mais importante desse bloco.
eu acho que as pessoas têm aquela coisa assim, a drag é apenas um homem vestido de mulher e não vê o artista que está ali. Eu acho que é bom falar a respeito disso. Toda drag que se monta e está ali se propondo a estar em algum lugar, fazendo um show, uma recepção, cantando, dublando, atuando, é um artista que está ali. Não é isso, João? É isso, querido. E eu acho que isso que as pessoas não conseguem identificar. Sabe por quê? Essa primeira frase que tu disse, ela tem uma pegadinha, quer ver? Olha só. Diga. Pensa comigo, vamos filosofar. Bora. Todo homem vestido de mulher é uma drag queen. Será? Será? Vamos pensar, não necessariamente. É aquele bloco das virgens. Sim, que os caras botam umas montarias esdrúxulas, qualquer coisa, e estão lá. Isso, eu pergunto, nem eu vou me expor em julgar e dizer é ou não é. Eu pergunto para eles, eu vou chegar para ele, o tiozinho lá, o seu Jorge. Seu Jorge que botou uma peruca virada, pegou a lingerie da esposa que não serve nele, mas tudo bem, porque às vezes eu também uso roupa de pessoas que não servem em mim, mas não tem problema. Então tudo bem, seu Jorge, essa parte a gente pula. Mas eu diria pro seu Jorge, você é uma drag queen? Entende? Você é uma artista? O que é isso que eu estou vendo, seu Jorge? Mas esse é o ponto, então. Esse é o ponto, exatamente. Então me parece que... agora eu já me perdi. Mas a drag queen não é apenas um estereótipo, é um artista que está ali. Eu acho que esse é o ponto máximo quando a gente vai falar de uma drag X, Y, Z, que ela está ali se apresentando, seja atuando, cantando, dublando, enfim, que é um artista que está ali e está interpretando. Né? Exatamente, olha, e hoje em dia, deixa até bem nesse sentido que tu falou, temos várias drags que inclusive elas nem dublam, elas não cantam, mas elas falam, como por exemplo a Rita Von Hunt, que é um sucesso, né? Perfeito. Adoro as performances da Rita, mas a mim, acho que a mim e a maioria dos seguidores dela, o que mais encanta são as ideias dela, né? Ideias. E que parece, daí eu volto naquela questão que me parece que quando a gente tá de drag, quando a gente tá montada, parece que a gente tem um megafone na mão. Se eu disser ai, vai ser uma coisa gigantesca, assim, com cores que vai abalar todas as estruturas, porque parece que isso ganha mais volume, ganha mais cor, ganha mais importância, né? Impacto. Mais impacto, exatamente. Perfeito. Eu acho que uma sacada legal, e eu acho que é isso que diferencia uma pessoa que está ali se experimentando de um profissional, de um artista, de uma drag, é isso, né? O poder de impacto que tem uma drag queen dentro de um evento, sendo, enfim, atuando, não importa de qual forma. Falando nesse mesmo viés, tu teve uma viagem agora, me conta um pouquinho dessa viagem para as pessoas entenderem também esse universo. Vou te contar, Saul. Eu fiz uma viagem agora, um intercâmbio. Fiquei 10 dias na Espanha, na cidade de Trasmulas. É um povoado, um pueblo de 120 pessoas, bem pequenininho. E a proposta desse intercâmbio é justamente essa, é pegar pessoas de 5 países, né, delegações de 5 países. Então tinha Brasil, Argentina, Portugal, Itália e uma delegação da própria Espanha, então, que ficaram, isolados, confinados numa, como é que chama? Num hostel, ficamos num hostel. E a gente ficou debatendo questões das realidades, né, do nosso universo LGBT, nas nossas, de cada uma das realidades desses países, né? País. E foi sensacional, porque apesar de eu já trabalhar em Porto Alegre, eu trabalho com a ONG Somos, né, como parceira, como voluntário, já tem muitos anos. Já trabalhei com projetos com jovens, então esse intercâmbio, o objetivo era formar pessoas para trabalharem com jovens LGBTs. Entendi. A partir de instrumentalização, de ferramentas, de dinâmicas, oficinas, a gente foi
nós fomos treinados, né, recebemos então essa formação para trabalhar com jovens LGBTs. Mas é claro que no intercâmbio isso aconteceu porque nós conhecemos as realidades de cada um desses países. Sim. Por um lado, é muito bom para a gente ver que a gente, eu acho que às vezes o Brasil tem, a gente que é brasileiro, eu confesso, tenho às vezes um pouquinho a síndrome do vira-lata, do cachorro vira-lata, de pensar, nos outros países é melhor, na Europa é melhor. Não, gente, Não bobagem. é assim. A gente não tá mal na foto, não. Preciso dizer a verdade também que os argentinos fazem o trabalho deles bem feito. É difícil admitir, mentira, não é difícil porque eu não curto futebol, então não tenho essa rixa com a Argentina. Mas eles têm um trabalho bem avançado, um trabalho de linha bem frente, assim, um trabalho de frente, sabe? Um trabalho que está à frente, isso que eu quero dizer. Perfeito. O trabalho da Argentina, ele está bem à frente. E na Europa, que eu tinha essa ideia de que, uau, né? Lá é o primeiro mundo. Europa deve ser tudo legal. Não, gente. Não é bem assim. Não é bem assim. É outra realidade. É outra realidade. E, óbvio, em todos os países existem questões que estão além e outras aquém. Sim, Né? perfeito. Mas assim, foi ótimo essa troca, realmente esse intercâmbio de vivências, de informações. E voltar, assim como eu voltei, cheia de energia, cheia de desejo, cheia de projetos, assim, louca de vontade de colocar isso para fora, né? Fora, perfeito. Para que as pessoas entendam o trabalho da drag como artista, o que eu vejo? Isso é agora um bate-papo aqui, uma troca. Muitas vezes falta falta a informação, né, do que a drag faz. Hoje, olhando o teu evento, eu fui lá buscar a Cassandra e ela estava num evento muito legal. Qual é o nome do evento? Pode falar a respeito. Foi a Matiné Drag, de uma exposição que está acontecendo ainda até o final do mês de agosto, na Casa de Cultura Mário Quintana, do artista visual Sandro K. O nome da exposição é Antes que a Noite Acabe. É uma homenagem às artistas drag e transformistas da cena aqui de Porto Alegre. De Porto Alegre. E eu achei maravilhoso que justamente tu tá dando informação, e foram várias drags, dando informação, quando começou, o que faz, a parte artística, o potencial, a entrega, e a entrega é gigantesca de vocês têm muita entrega, porque é todo um trabalho, não é assim montar, né, uma drag. Me fala um pouco dessa questão assim, do trabalho e deste empenho da montagem de uma drag. As pessoas acham que botou uma peruca, uma maquiagem e eu sou uma drag, e não é bem assim, né, Júnior? Olha, Saul, é complicado para mim dizer o que é, o que não é. Eu, particularmente, acho que eu gosto de ver trabalho. O que quer que eu veja, eu gosto de ver trabalho, assim, sabe? O que eu quero dizer com ver trabalho? Eu gosto de ver uma coisa que a pessoa quer me dizer alguma coisa, né? Que a pessoa pensou naquilo que ela está fazendo. Entendi. Não, veja bem, o improviso também pode estar cheio disso. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente leva para esse universo drag, eu gosto de ver artistas que tenham algo a me mostrar. Então, por exemplo, como eu também me monto, e me monto há muito tempo, né? Porque aqueles 26 anos, aqueles 26 de lá pra cá, já passou muito. O meu olhar, ele é mais refinado, assim, eu tenho um olhar mais apurado, mais atento a algumas coisas. Então, por exemplo, sim, as montarias da gente, elas levam muito tempo, né? Você que está aí curioso, eu levei hoje 3 horas para ficar pronta. Porque não é apenas isso que você vê aqui. Tem que maquiar. Só vou colocar um adendo, 3 horas, porque tem quanto tempo de experiência mesmo? Então, só lembrando isso, né? Porque não é bem assim, 23 são anos 23 anos montando, então em 3 horas você consegue fazer esse trabalho maravilhoso, mas não é assim. Não é assim. É claro, é uma expressão artística, então cada um vai ter o seu processo, Sim. cada um vai ter
o seu resultado. E a sua linha também, e a sua né? linha também. Porque tem algumas que vão mais pra comédia, outros pro canto, outros pra atuação. Outras com maquiagens ainda muito mais elaboradas. Né? Com um visual muito mais impactante. Eu tenho, assim, total consciência de que as minhas escolhas estéticas, elas são minhas, assim, né? E tem vários artistas que eu amo, adoro, que eu... Nossa, tiro a peruca, nem tanto, mas né, reverencio, assim, porque são artistas que visualmente são muito impactantes. A ideia, para mim, como drag, é que cada vez que a Cassandra apareça, ela seja um impacto. Com certeza. Ah, muito obrigada. Dá pra repetir essa parte? O que eu gosto é de me dedicar para que eu consiga esse impacto. Então, se eu tenho um trabalho, por exemplo, esse trabalho de hoje, né? Esse evento que eu fui participar hoje às 5 da tarde, é um evento diurno, né? Chegar num local às 5 da tarde significa que eu vou ter que ter pego um Uber antes disso, então eu vou sair na luz do sol. Maquiagem funciona na noite muito bem, mas na luz do dia às vezes dá umas coisas, porque é muita luz, assim, sabe? Às vezes a gente precisa de uns ajustes e não tem um dimmer no sol, alô? Não tem. Não tem, o sol é o sol e pronto. Então a gente precisa considerar todas essas coisas. Quando a gente vai para o palco, é uma coisa. Esse evento que eu fui participar hoje era uma roda de conversa, era um bate-papo. Então eu estaria próxima das pessoas, né? Então eu precisava pensar que música eu ia performar, que figurino eu ia performar. E daí dentro das minhas escolhas, dos meus desejos, que música que eu vou querer fazer, que silhueta eu quero dar para Cassandra, né? Hoje eu tô loira, mas amanhã eu posso querer estar ruiva. Hoje eu tô com o cabelo mais longo, amanhã eu posso querer estar com o cabelo curtinho, posso querer estar careca, só com um rabo de cavalo colado na careca. São possibilidades. O que eu acho fantástico na visualidade da drag é justamente essa possibilidade, porque por mais que eu mude, por mais que eu me reinvente, eu serei sempre a Cassandra. Entendi. Né? Assim, eu não preciso mudar de nome só porque eu mudei a cor da peruca, né? Ou porque hoje eu tô com um vestido, um longo, algo mais elegante, mais cinema, dos anos 50, não significa que amanhã eu não possa estar punk. Né? Então eu acho isso muito legal. E quando eu vejo um trabalho, eu também observo essas questões. Né? Quando eu vejo outras manas, outras drags, sejam drag kings, drag queers, drag queens, lady queens, não importa, mas qualquer trabalho artístico, na verdade, o meu olho sempre vai chamar para isso, seja um espetáculo de teatro que eu vá assistir, seja uma apresentação de dança, não importa, né? O meu olho ele tá sempre vendo isso, assim, o que mais eu tô vendo aqui, né? O que essa pessoa tá querendo me informar com isso? Então, realmente, são muitas horas de dedicação e separar esses figurinos, pensar na música, isso tudo é coisa que acontece antes, né? Porque no dia é correria, assim, ó. Base, deixa secar e mais base, deixa secar e uma outra camada, às vezes a gente tem que ligar assim, ó, o secador de cabelo para secar mais rápido para poder aplicar uma outra camada, são muitas camadas. Muitas camadas. Por que eu fiz essa pergunta? Justamente para uma questão de valorização do trabalho da drag e da contratação. Às vezes, eu ouvi uma história, né? Tipo, é só uma apresentação, é só um oizinho ali, tá tudo certo. Acontece. Pois agora, você, contratante, não pense que você vai conseguir um desconto com Cassandra Calabouço argumentando que é só para eu aparecer lá 30 minutinhos. Gente, isso daí é coisa do passado, não existe. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O tempo que eu tive de preparo... Mas eu acho que isso... É o mesmo. Isso, Cassandra, é desconhecimento. É desconhecimento. As pessoas não têm a mínima noção da montagem, do trabalho, do empenho de montar essa persona, de montar uma drag, de fazer com que ela, né, seja impactante. Sim, a gente... Então não é bem assim, não é... porque é mais ou menos assim, ok, então, né, tu vai oferecer pros clientes que vão na tua festa, tu vai oferecer só uma festinha? Não, né? Tu vai oferecer um festão. Festão. Então, tu quer só uma dragzinha? Assim, não, tu quer uma dragona, né? Quer a drag, tem que ser a drag.
Mas realmente, eu acho que eu acho que tu é uma alma bem generosa, assim, né, Saul? Porque eu não sei se eu diria que é só desconhecimento, mas sim, acho que passa pelo lugar do desconhecimento também, né? As pessoas desconhecem o tempo de preparação, né? Então, quem pode fazer uma drag, afinal? Porque eu acho que as pessoas também não entendem muito este universo. Pode dar uma explanação para nós? Claro, essa resposta eu tenho. Boa! Essa resposta eu tenho. Pode fazer drag todo mundo que quiser, Saul. Você pode fazer drag desde que você queira. Você pode fazer drag desde que você queira. E você... essa ali eu não apareço. Mas todo mundo que quiser fazer drag, pode fazer. Eu acho que uma das coisas mais democráticas e mais acessíveis, acho que democrática é a melhor palavra, é a arte. Perfeito, concordo. E a drag, pra mim, ela é uma expressão artística. Homens gays são os mais, os que hoje a gente mais vê que fazem drag. Mas também tem muitas mulheres que fazem drag, tem muitas lady queens e lady queens de sucesso, lady queens maravilhosas, tanto no Brasil quanto no exterior. Tem vários drag kings, tem aí, olha, eu já ia gaguejar, tem drag queers, que são drags que justamente borram ainda mais essa noção de homem e mulher. Porque normalmente a drag queen vai para esse lugar de uma persona que evoca o universo feminino. Feminino, perfeito. E o drag king, então, são personas masculinas. Elas evocam, né, essa visualidade do masculino. Que maravilha. Porém, drag queers, elas vêm aí justamente para romper com isso. É algo interessantíssimo, assim, que tu olha. A gente, às vezes, ao olhar uma drag, a gente já fica meio assim, de não saber o que está vendo. E as drag queers, elas são mais ainda, numa potência muito mais alta, isso acontece. É fantástico. Então, todo mundo pode fazer drag. Tu pode fazer drag. A Márcia, a nossa produtora, pode fazer drag. Uau. Você que está aí sentado ouvindo esse podcast, pode fazer drag. Quer fazer drag? Pergunte-me como. Bora lá! Se eu fosse uma drag, qual seria o meu nome? Ai, que difícil, Saul. Porque a drag tem essa questão de ser batizada, de ganhar o nome, de ganhar a identidade, Sim, né? É quase que um ritual. Fala um pouquinho. Então vou começar do ritual. Eu fui batizada, é verdade, aconteceu comigo e eu adoro batizar. Mas quer saber da minha história? Sim, posso contar? Fica à como é que eu fui vontade, vou batizada? saber, sim. Vou contar então por esse microfone toda a verdade, não vou revelar toda a verdade agora. Quando eu tinha ali os meus 18 anos, eu tive uma namorada, porque eu achava que, né, ser gay era horrível. Eu já tinha entendido que eu sentia atração por meninos, mas eu não queria aquilo pra mim. Eu queria a salvação. Então, pra mim, a salvação era ter uma namorada. Pois consegui uma namorada e a gente ia no mesmo salão juntos. Nosso cabeleireiro era o mesmo. O Paulo Selmo, querido, já falecido. Obrigada por tudo, meu dindo amado. Íamos nós dois. Um dia, minha ex-namorada terminou comigo, ok, tudo terminou, e eu fui ao salão cortar o cabelo. E o Paulo me olhou e disse: que tu tem? Com uma cara assim, já terrível. Que tu tem? Tá tristinho? E eu disse: sim, Paulo, tô muito triste, a minha namorada terminou comigo. E daí ele disse: imagina, não chora, um dia tu ainda vai ser uma grande drag queen. Oi? Quando ele disse isso, imagina, eu jamais tinha comentado com ele, né, o fato de que eu sentia atração por meninos. O que dirá ele dizer que eu era gay? O que dirá ele dizer que um dia eu ia ser uma drag queen? Eu fiquei apavorado, assim, foi horrível. Eu me senti exposto num palco, assim, nua. E daí eu disse: Paulo, o que é isso? Assim, né, tentei botar uma banca. Ele disse: claro, eu já sei até o nome. Vai se chamar Cassandra Hills. Daí ele disse: não, vai se chamar Cassandra Calabouço, porque vai ficar presa a maior parte do tempo no calabouço e vai sair só de vez em quando. Claro que quando ele falou isso, eu comecei a rir, a gente riu muito dessa história. E aos 18 aconteceu essa situação. Aos 21, 22, quando então eu comecei a dançar, que eu lidei melhor com a minha sexualidade, que eu me entendi, me assumi como um homem gay, que eu comecei a frequentar outros espaços, né, que eu comecei a frequentar a noite LGBT,
que eu vi artistas. Daí que eu comecei a achar legal o drag, e daí só em 98 que eu fui me montar. Nossa, Sim. olha E daí quando só. aconteceu essa situação de eu me montar, de um amigo me convidar para eu ir no aniversário dele montada, e eu dizia, não, não vou, tenho vergonha. Mas tu vive te montando em casa pra gente ver. Para Porque era isso que eu isso, fazia. né? Eu me montava em casa pros amigos, e deles, não, mas então vai no meu aniversário, vai ser no Ocidente. Eu disse, não, não posso, vai, tá bom. Não precisa insistir muito. Eu fui, daí eu precisava de um nome, e daí eu me lembrei do nome Cassandra Calabouço, que eu, enfim, tenho o maior orgulho, porque acho que foi, o Paulo foi premonitório com esse batismo, assim, Cassandra Calabouço. Ele chegou a me ver montada várias vezes, foi, nossa, eu chamava ele de Dindo, um querido, assim, um amigo muito querido, muito especial. Mas vamos então ao teu nome. Pois é, né? Saul. Qual seria o meu nome de drag? Vamos lá, Saul. Momento de tensão. Tem duas possibilidades. A gente tem dois caminhos, Saul. Me conte. A gente tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. Alô? Vamos sair da Matrix. Red Não. Pill, Olha só. Tu pode escolher, eu posso te ajudar a escolher, e daí eu vou te ajudar, assim, tipo, tem alguma referência de mulher na tua vida, ou de alguma diva, alguma cantora, alguma escritora, alguma mulher que faça parte, assim, do teu imaginário, que seja... Quando tu acorda, a primeira pessoa que tu pensa... Não, claro, tem a tua esposa, eu sei, um beijo, Márcia. Mas, né, pode ser também o nome ou sobrenome da Márcia, se tu quiser ficar em família, não tem problema. Porque é isso, a gente precisa de nome e sobrenome. Eu gosto, eu sou das antigas, eu sou clássica. Eu preciso de nome e sobrenome. Então, se eu for te batizar, eu acho que eu vou te dar nome e sobrenome. Se tu não quiser ser batizado, daí tu pode escolher o teu. Então, tem assim, tu pode escolher as tuas referências pessoais, ou então referências artísticas. Pode ser uma atriz de algum filme que tu goste muito, ou uma atriz de teatro, ou sei lá, uma tia, ou a tua primeira professora da escola. Entendi. Vai saber, né, gente? Eu sou filha de uma drag que se chamava Magnólia Boom, e o nome dela era Magnólia por causa da professora da primeira série dela, que era Magnólia. Ela nunca esqueceu, e quando ela resolveu se montar, usou o nome de Magnólia. Então, Saul, algum nome em vista? Não me vem nada agora. Vai sobrar pra mim. Deixa pra mim que eu vou dar esse nome. Eu acho que vai ter que ficar pro próximo capítulo. Ai, você é obrigada a voltar. Sim. Ai, que no próximo pena. capítulo vai ser revelado o meu nome, drag queen. Adoro, muito bem. Cassandra, eu fiz essa pergunta de uma forma bem provocativa, justamente sabendo que tu ajuda outras pessoas Sim. a montarem sua drag queen. Isso é maravilhoso. E são poucas pessoas que têm toda a expertise que tu tem para entregar esses conhecimentos. Me fala um pouquinho dessa jornada de ajudar outras pessoas a se montarem com a tua trajetória, com as tuas histórias, e montar uma drag não só, né, dentro de uma estética, mas também de uma atuação, da alma também do Sim. artista, que é uma... Saul, eu sempre digo que quando eu tô oferecendo o Pimp My Drag, é como se eu... Não, peraí, eu vou recomeçar. Pode seguir. Sim, Saul, já tô na 7ª edição Uau! do workshop que chama Pimp My Drag. Ele acontece em parceria com a Macarenando Dance Concept. Show! E esta edição que vai acontecer de novo agora, ó, já se liguem, outubro e novembro tem aula aí rolando, vai ser a 7ª edição lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu volto com esse serviço já, mas deixa eu responder aqui primeiro. Quando eu tô no período do Pimp, eu sempre digo que esse é o melhor emprego da minha vida. Assim. Imagino. Eu não quero saber de Google, eu não quero saber de multinacional, eu não quero saber de nada. Para mim, é fantástico acompanhar o momento em que o olho de cada um brilha ao encontrar em si referências e trazer isso para fora. Porque a cabeça de um artista... ela é imensa, mas a gente conseguir dar forma para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, Sim. a gente conseguir comunicar isso, seja através de um gesto, seja através de um olhar, isso para mim tem um preço, tem um valor que nada paga. Nada paga.
Então, dito isso, sim, eu trabalho com esse workshop. Pimp My Drag é uma oficina para ajudar pessoas que não têm experiência e querem criar. Então, tu ajuda as pessoas que não sabem nada e não sei nada, quero começar. Tipo eu, assim, né? Partindo do zero. Do zero, né? Pegando o Saul, partindo do zero, praticamente o Shrek, nunca se montou, não sabe nem passar um delineador no olho. Pegamos, trabalhamos com o Saul também. Perfeito. Mas também trabalho com pessoas que já têm a sua persona, né, ali, independente do tempo de atuação ou não, mas que já têm a sua persona e que querem dar uma... repaginada, evoluir. Uma repaginada. Eu gosto de usar a seguinte comparação. É como se a gente, como drag, a gente trabalhasse a vida inteira sozinha, porque a gente é diretora do nosso próprio trabalho. Sim. Eu escolhi esse figurino hoje porque eu quis. Eu escolhi que eu ia fazer a música hoje porque eu quis. Não existe o trabalho de alguém de fora te olhando, te orientar, te instigando, tentando puxar teu tapete no bom sentido, porque é isso, o processo artístico é esse. Né? Essa é a bagagem que eu tenho a contribuir. Do tanto que um papel de um diretor, às vezes, ele te ajuda. Sim, porque tem coisas... lançando desafios, exato, né? Te desafiando. Porque a gente constrói a nossa persona e a gente fica aqui rígida para que isso seja visto pelos outros. Então a gente não lida muito bem, às vezes, com a interferência de outros. E a minha intenção é justamente isso. É interferir para ajudar o artista a se enxergar e a pensar coisas que ele até então talvez não estivesse pensando. Então eu acho o Pimp My Drag assim, fantástico. É uma oficina que ela dura 2 meses. Ela já está na 7ª edição. É spoiler, gente, eu ainda não tô divulgando, então assim, ó. Nossa, Big super Idea spoiler. digital, Isso assim, aí, ó, arrasando. Muito bom. Pimp My Drag, 7ª edição. As inscrições começam agora no final de agosto. E o workshop ele tem duração de 2 meses, terças e quintas, das 19 às 21, na Casa de Cultura Mário Quintana. Perfeito. Somente presencial. Somente presencial. E aí vem o Big Idea, que vamos transformar isso para o digital. Eu adoro. Nossa, adoro que puxe meu tapete. Esse projeto é fantástico para o digital, porque não que o presencial não seja super interessante, mas o digital vai dar oportunidade para muita gente que não esteja próximo ou que não tenha condições de estar próximo, né, ao evento, ou pessoal de outro estado, ou até mesmo de outro país. Exato. Então, nossa, a Big Idea já está pronta, né? A Big Idea nasceu pronta. Nós temos que digitalizar esse workshop para que ele atinja mais pessoas e tu consiga atender e ajudar nessas criações outras pessoas. Até falo com a direção aqui, né, a Tiki Art se coloca né, a direção deu ok, a Tiki Art se coloca sempre, né, à disposição, se caso você querer montar, né, esse workshop ou querer o apoio da Tiki Art já se coloca aí, né, eu quero, na barra, porque Tiki Art, eu sempre digo dentro do digital, Cassandra, que o presencial, nós somos presenciais, nós gostamos dessa coisa do calor humano, do toque, do olhar. Mas o digital ele acaba gerando a oportunidade de nós alcançarmos aquela pessoa que está lá do outro lado e que não tem condições. E muitas vezes o digital ele se torna muito mais barato, inclusive porque a pessoa não tem deslocamento, não tem refeição, não tem isso, não tem aquilo. Claro, mas eu não tenho calor humano. Sim, não é comparável o digital com o presencial, nunca. Mas o digital é uma ferramenta, Sim. É uma possibilidade real. Então o Big Idea já fica aí, né? A Big Idea já fica aí. Vamos digitalizar esse processo. Adorei. Porque tem muita coisa, eu acho que tem muita coisa para entregar. E não só aqui, mas enfim, né? Para o mundo inteiro. Que luxo. Eu acho fantástica a ideia porque a gente passou por esse momento de pandemia, né, onde a gente foi jogado ali no digital, assim, meio que à revelia. Exato. E de fato, como tu disse, não tem como comparar. Mas também não tem como a gente negar que existe presença no meio digital.
Assim, presença, o que eu quero dizer com presença? Existe algo mais, existe sensibilidade no digital, existe, a gente, né, teve tantas expressões artísticas no formato digital, e eu acho que isso é um aprendizado. Então o digital não é frio. Não, né? Eu acho que o que as pessoas se misturam, nós estávamos falando isso nos bastidores, é a questão da didática que é usada dentro do presencial e a mesma didática você usar no digital. Isso, perdão, acaba com o trabalho. Por quê? O digital por si só, ele tem uma didática única e exclusiva. Ele tem uma linguagem, uma comunicação, ele tem um formato que é do digital específico. E quando você usa técnicas do presencial, que nós somos presenciais, no digital a tendência é dar errado, fica chato, fica monótono, fica repetitivo. Então, quando e frustra, né? Frustra tanto o produtor ou quem está entregando o conhecimento, mas também para quem está assistindo. Tipo, nossa, eu conheci a Cassandra no presencial, ela era tão fabulosa, agora no digital tá tão chatinho. Ai, não fala assim. Não, mas isso é só uma hipótese. Mas essas são as questões de nós aprendermos a atuar no digital. Sim. E o digital ele pode ser tão incrível quanto o presencial. Exato. Não são comparáveis, isso deixa bem claro, né? Vamos colocar uma pedra em cima disso, mas é uma ferramenta fantástica de abrangência, uma ferramenta de impacto. O digital ele leva também essa questão social, né? Não tem jeito, as pessoas às vezes querem estar perto de você, mas elas não podem estar perto de você. E o digital muitas vezes ela tem essa possibilidade, né, de entrar em contato, de conversar com a Cassandra, de trocar uma ideia com a Cassandra, ou fazer um workshop com a Cassandra. Que maravilha. Então eu acho isso fantástico. Adorei, Big Idea. A Big Idea e abrir isso para outras pessoas, né? Que o digital ele está aí, ele é muito democrático também, assim como a drag, né? E todos podem, todos têm condições. É claro que dentro dessa miscelânea de informações que tem na internet, claro que tem muita coisa que é horrível. Sim. E tem muita coisa boa, como é na vida presencial. Exatamente, né? Então, exatamente. Vamos deixar bem claro isso, né? Então essa troca e essa sinergia, ela pode ser sim distribuída, produzida e distribuída dentro do digital. Concorda ou não concorda? Concordo, assim, ó, absolutamente. Já estou aqui maquinando como que vai ser o PIMP online. Adorei. Perfeito. Não, PIMP digital. Né? PIMP digital. PIMP melhor. Digital. PIMP digital. Eu acho que já começou a se enquadrar, já começou a criar nome e corpo. Então, Cassandra, para as pessoas entenderem, cada drag tem um cardápio. Não é assim, eu não sei se eu estou usando a linguagem certa. Quer dizer, o que a drag oferece? Qual é a parte artística? O que a Cassandra... Qual é o cardápio da Cassandra? Diz aí. Nossa, Uau! O meu cardápio é um catálogo Hermes, quase, de tanta opção, mais que a Avon. Que não estão pagando merchan para eu estar citando aqui, né? Mas vamos lá. Eu trabalho basicamente, então, como na área do entretenimento, né? A Cassandra é uma drag queen que faz apresentações, performances, shows de lip sync, de dublagem, em eventos diversos, casamento, batizado, formatura, aniversário de 10, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, até onde a pessoa esteja viva, lá estou eu para me apresentar. Também já fiz alguns stand-up comedies. Legal. Trabalho em casas noturnas, trabalho em bares, mas também faço muito evento particular, muita festa fechada. Evento corporativo, tu falou? Muito evento corporativo inclusive, lembrando que a Cassandra faz eventos online, é isso? Exato, Saul. No Instagram, @CassandraCalabouco, porque não tem C cedilha. Pode me encontrar também nos bares, eu trabalho com bastante regularidade no Workroom. Workroom é um bar drag, é o primeiro bar drag de Porto Alegre. Eles têm uma pegada muito interessante, fica na Lobo Gonçalves.
me apresento lá uma vez por mês. E para saber da minha agenda de shows, é só me seguir, porque eu tô sempre postando lá. Tem várias casas noturnas e assim, tem várias drags nessa cidade, drags maravilhosas. E outras mais maravilhosas ainda que nem nasceram, mas que vão nascer no Pimp My Drag, que é o workshop que acontece agora, em outubro e novembro, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, que eu tô assim, ó, a fim de que as pessoas saibam, porque eu quero ver drag nessa cidade. Sim, sim, e vai ver, e eu acho que com a tua ajuda e com toda essa com a tua empolgação, nossa, vai vir uma nova leva de novas drags aí. Tomara. Cassandra Calabouço, eu só tenho a agradecer por ter vindo ao nosso programa, ter articulado toda a sua agenda, que eu sei que hoje foi uma correria. Nós viemos de um outro evento e está aqui no nosso programa. Muito obrigado. Que essa seja a primeira de muitas vezes que você venha aqui, né? Sigam, né, e dê uma espiada no Instagram da Cassandra Calabouço, que está fantástico. A tua agenda também está lá, né, Cassandra? Minha agenda também está lá no Instagram, né? Isso, no Instagram. Saúl, eu te agradeço muito e eu preciso dizer outras duas coisas que eu esqueci. Diga! Que eu também tenho um podcast, que é o podcast das Irenes, @dasirenespod, super legal. Vamos trocar figurinhas. Sim, demais. A gente vai adorar te receber. Acho que tu tem conteúdo e conhecimento, né? Mais que conteúdo, tem conhecimento incrível, assim, e é uma pessoa muito disposta a compartilhar. Vai ser um prazer te receber. E também tem uma oficina criativa, Autenticidade Além dos Rótulos, que eu faço com a Janaína Duarte, no Meme Estação Cultural, que a gente já fez 2 edições e agora a terceira, provavelmente a gente vai pro digital. Então eu vou te procurar, Saúl. Me procura Muito obrigada, obrigada Tiquiarte, obrigada aqui produção, tu, Márcia querida, obrigada a vocês. E eu que agradeço, obrigado Obrigado. Muita saúde e sucesso para Cassandra. Para nós, obrigado. Obrigado.